Eu sou Márcia Cabral, professora da graduação e do programa de pós-graduação em educação na Faculdade de Educação da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho estudado leitura toda a minha vida, né? Leitura, formação de leitores, memória de leitura. E daí acho que é interessante quando a gente segue um tema, porque a gente vai ficando mais denso, mais forte, se sentindo mais forte, né? Ancorada em relação àquele tema. E, assim, nunca termina, né? É impressionante. Bem, em linhas gerais é isso. Eu trabalho, até há pouco tempo eu estava na coordenação de extensão. Eu acho importante o tripé da universidade é docência, a pesquisa e a extensão, então, e a administração, a parte de gestão, né? Então, eu fico, assim, feliz de ir lá na universidade, né, na Faculdade de Educação da UERJ, ter passado por todos essas instâncias da universidade, né? Na graduação, eu venho trabalhando com uma disciplina ligada a uma área, que é linguística aplicada ao letramento, e é ligada ao Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino. Daí eu trabalho com linguagem, trabalho com variação linguística, história das línguas estrangeiras no Brasil, mas sempre tem uma parte interessante de leitura, né? Quando a gente começa a falar da importância das línguas indígenas, africanas, para o português do Brasil, a gente sempre para ler, e para ler literatura, porque acho que tem aí uma dimensão diferenciada em relação aos ensaios, a uma bibliografia mais crítica, né? Mais teórica. Então, sempre tem uma parada, uma pausa para ler literatura. Um dos livros que eu lembro bem, que a gente usa nessa disciplina, é Um Defeito de Cor, que é o da Ana Maria Gonçalves, né? E é um livro que é uma aventura histórica, né? Um romance histórico. Ele é muito importante, tem 900 páginas, às vezes os alunos reclamam um pouco, mas a gente tira trecho, né? E aí tematiza a escravidão, tematiza ela encontrar um documento e, por meio desse documento, ela ir atrás ela procurar, né, tentar resgatar um pouco a história dela no Brasil e dos seus filhos que se separaram, né? Então precisa ter fôlego, mas de todo modo é uma leitura que a gente faz, né? Dentre outras. Na extensão, eu trabalho com rodas de leitura literária na Edu. Então, é um projeto que desde o ano passado a gente iniciou. Ele é eu tenho achado ele bem interessante, porque ele é voltado tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Então, a ideia é trazer para os participantes a literatura, a leitura de leitura literária, ou seja, por meio dos escritores e dos ilustradores, que eles tematizem suas obras, falem um pouco sobre elas, leiam literatura com eles, e depois a gente abre para pergunta, até para um pouco desmitificar essa história de que escritor é iluminado, ilustrador é iluminado, que não tem que trabalhar arduamente sobre a escrita, para que ela se torne leitura, né? Vá para outra ponta, que é quando ela acontece, efetivamente, né? Quando ela encontra o leitor. Então, ele começou ano passado, a gente fez 7 rodas, agora ia fazer mais uma em março, aí foi interrompida. Agora a gente vai fazer de maneira remota, vai recomeçar com a escritora Ana Cláudia Ramos. É uma pessoa muito interessante, com quem eu já trabalhei, dando oficinas por esse país aí afora. E a outra ponta, né, as disciplinas da pós-graduação, as obrigatórias, as eletivas, né? Então, eu tive muita alegria de, no semestre passado, foi retrasado, ter trabalhado com uma companheira, que a gente tem sempre feito isso, não foi a Sônia Câmara, e nós trabalhamos, então, com uma eletiva que é impresso, imprensa pedagógica e história da educação. Então, se a gente for nessa sua pergunta, quer dizer, que a gente já vai daqui a pouco para a leitura do tempo de pandemia, eu estou tentando mostrar, assim, né,
como é uma temática que ela é muito presente. Porque trabalhar com impressos, né, a leitura ela se concretiza por meio de um suporte. E a gente, de uma forma ou de outra, está trabalhando o tempo todo com essa dimensão. E nas minhas pesquisas, né, nos meus seminários, minha pesquisa atual, é uma coleção voltada para a criança, na passagem Legal. do 19 para o 20, e a gente ficou tentando ver, né, até lá na segunda fase, como é que ela se constituiu. Livros da Biblioteca Infantil Quaresma, e a gente tinha uma hipótese, né, de que precisava entender sociabilidade, precisava entender a conformação desse campo, que ainda não estava conformado, e aí a gente, cada dia, descobre mais uma coisa. Bom, linhas gerais, são essas as minhas entradas na universidade, né, hoje, eu também já fui professora de educação básica, de língua portuguesa, de sala de leitura, e aí eu acho que é importante para, de novo, falar que a gente, em geral, tem um itinerário, né, Alexandra? A gente segue o itinerário intelectual, não é? Não é assim aleatório que um tema surge. Então, era para isso um pouquinho. Então, você comentou, né, que por conta da pandemia e da necessidade do isolamento social, acaba que interrompeu e agora vocês estão retomando, né, remotamente. E aí, eu já perdi as contas, mas acho que já são quase 90 dias que a gente está quase 90 dias dentro de casa. E no início, eu estava lendo muito, assim, iria sobre essa questão do capitalismo, e aí fui também para a literatura. Eu queria saber qual foi o seu movimento, assim, de leitura, o que você escolheu ler nesses... Porque é um momento excepcional, né? Então, como é que está aí a sua... eu acho que eu comecei a tentar recuperar algumas leituras relacionadas a uma situação limite. É bem curioso isso, né? E aí uma das minhas leituras foi a Bibliotecária de Auschwitz, que era uma mulher prisioneira, né, nos campos de concentração, e a sua função era guardar no corpo os livros que ela conseguia para poder distribuir para os seus companheiros, para que eles pudessem resistir. Ou seja, era uma forma de respirar, já que a gente agora está tanto falando dessa... Não é nem metáfora, né? Porque efetivamente as pessoas não conseguem respirar quando elas são acometidas do coronavírus, né? Da Covid-19, coronavírus seria o vírus, né? Pois muito bem. E eu acho que várias situações limites a gente não consegue respirar. E acho que era essa a minha sensação. Fiquei 15 dias assim, sem conseguir fazer muita coisa. Daí fui entrando em contato de novo com os alunos, eu fui saindo da minha ostrinha e lembrando de quando eu era pequenininha, meu pai tinha falecido, com 6 anos que eu tinha 6 para 7, ele faleceu com 36 anos. Ali foi uma situação limite para mim também. E eu acho que eu sobrevivi por conta da leitura, e da leitura de ficção, da literatura. Porque eu acho que é um modo da gente se humanizar, né? Tem um autor que me é muito caro, que é o professor Antônio Cândido, e ele vai falar isso, o direito à literatura, vai falar da importância da literatura na nossa humanização, né? Então, eu sempre lembrava disso, e eu fui uma leitora voraz nesse período, já que eu tinha uma perda, né, que ele me alfabetizou, era uma figura muito importante para mim, né? Então, eu acho que eu consegui respirar de novo, porque eu consegui ler. Então, eu lia, eu começava a ter capacidade de abstrair, né? Tinha capacidade de me identificar com os personagens, que isso eu acho que é uma característica da leitura literária, né? Porque eu acho que tem 3 dimensões assim principais: o enredo das histórias, tem os personagens, que em geral são muito fortes, né? E a gente tem uma tendência a se identificar com os personagens, né? Ou para um lado ou para o outro, se identificar ou desidentificar, ou seja, se afastar, né? E o nível das ideias. Então, eu acho que era uma companhia, que eu era uma menina assim, mais tímida, uma menina mais, que eu me considerava um pouco mais solitária, não era aquela pessoa que andava com um grupo de pessoas. Então, essa sua pergunta me faz remontar esse passado. Nesse momento que eu me vi em casa, né, com meu esposo,
afastada dos meus filhos, que a gente não podia se ver por conta da nossa idade. Então, eu fui recuperando isso. Falei, eu tenho que ler para respirar. E então eu falei da bibliotecária de Auschwitz, fui procurar essa leitura. Me lembro que chorei no final, assim, né? Ela foi uma sobrevivente e essa história ela contou para esse escritor. Então ele a procurou e ela conseguiu relatar, né? Porque contar também é uma possibilidade de reparar alguma coisa que a gente viveu, né? A gente sabe em relação às escritas de si, né? Literatura de testemunho, né? Vários outros, romance autobiográfico. Parece que é uma pergunta que a gente tem e tem que responder. Então, além dessa leitura, eu voltei para o meu autor de cabeceira, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, eu acho que ele é assim, uma âncora na minha vida. Né? Ele foi uma das minhas... A infância de Graciliano Ramos foi a minha fonte principal para escrever minha tese de doutorado, porque era uma infância sui generis, e eu queria, no interior do Nordeste, na passagem do 19 para o 20, e lá num certo momento ele dizia que ia abandonar a escola para não ser comido pelas moscas, mais ou menos o narrador, por volta de 9 anos de idade, que a escola era muito dura, porque os professores não tinham formação e maltratavam, usava palmatória, grande parte deles, ou então não tinha formação específica, como se fosse um bico. Então ele se sentia muito... Esse narrador conta que se sentia muito mal e queria largar aquela escola. E quando ele encontra narrativa de ficção, romance, aventura, e aí ele diz que não queria nunca mais largar aquilo, porque ele começa a estudar geografia, história, por meio da ficção, né? E ele relata, né, também, a grande dificuldade era comprar livros, ter acesso a bibliotecas, né, porque eu estou falando do interior do Nordeste, estou falando de Alagoas, quando o índice de analfabetismo era muito alto nessa região. Ele nasceu em Quebrangulo, e aí ele percorre Viçosa, vai para Pernambuco, que é Buíque, e depois volta para Viçosa. Então, quando a gente vai fazer um mapeamento na passagem de 19 para o 20, a gente vê que os níveis de analfabetismo eram muito altos, da ordem de 90%. Né? E aí é muito curioso, porque eu tinha essa questão, quer dizer, quais os mediadores fundamentais, né, para o sujeito na narrado infância, né, a criança na narrado infância, ter se alfabetizado, e se a gente puder fazer aí uma passagem, né, se tinha elementos da infância desse autor, como é que ele se torna um dos mais expoentes escritores da literatura, né, com ensino médio, etc. Apenas com ensino médio, né? Há uma geração importante desse período que não tinha formação universitária, aquelas formações, né, tradicionais, médico, engenheiro, advogado, médico e advogado, principalmente. Então, essas pessoas eram autodidatas, e autodidatas pela leitura de leitura literária. Muitas vezes eram tradutores, né? Compravam o seu dicionário e iam lá traduzir os russos, os norte-americanos, né? Os franceses. Então, muito me chamava a atenção essa questão. E aí eu fui reler Infância, eu tinha até que escrever um ensaio sobre isso, e aí fui ler, me emociono toda vez que eu releio, de ver, talvez por alguma identificação com aquele personagem, né? De perceber ele respirando, apesar de uma família embrutecida, apesar de uma escola também que pouco lhe informava, pouco significava para ele, mas tinha um domínio, né, uma instância que era muito importante, que era da vida social. Então, ele escrevia uns jornaizinhos, ele participou da escrita de um jornalzinho, onde ele relatava questões da sociedade, das relações sociais, eles observavam, eles participavam de reuniões literárias, eles organizaram um teatro onde eles improvisavam,
eles recebiam revistas do exterior, né? Chegavam revistas importadas, e ele vai ficando cada vez mais desesperado, porque não tinha dinheiro para comprar. Então, alguns proprietários de biblioteca particulares, entre eles um tabelião, vai emprestar para eles aqueles seus livros todos encadernados. Ele passava pela janela, olhando com o olhinho comprido aqueles livros, quando é que ele ia ter coragem de pedir um livro daquele emprestado? Porque não havia bibliotecas públicas lá, né? Ele não poderia comprar livros. Então, tem essa dificuldade também. Mesmo que a gente esteja numa situação de pandemia, a gente precisa pensar dessas pessoas excluídas que muitas vezes só consegue ler e ler literatura, se a gente acha que tem um diferencial aí nesse tipo de leitura, e eu acho que qualitativamente tem um diferencial, quando elas vão para uma biblioteca pública, né? As bibliotecas parques, que eu acho que no Rio de Janeiro, em particular, tem uma importância muito grande, né? As bibliotecas, às vezes, do próprio trabalho, a universidade ou a escola, que deveria ter, né, todas elas bibliotecas, enfim. Essa foi uma das leituras por conta de todas essas entradas, né? E outras duas leituras que eu gostaria de dizer que eu fiz foi a Clarice Lispector. Além do Graciliano, eu fui mais um pouquinho, fui para Angústia, fui para São Bernardo, que são outros livros dele, outros romances deles que eu acho que são estruturantes e nos ajudam a respirar nessa pandemia. Eu fui para Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Não sei se vocês já leram, se você já leu, mas eu acho que é uma leitura também que, assim, que nos reporta a situação limite, não a situação limite da pandemia, que ela é uma situação muito séria, muito grave, né? Se eu não me engano, a gente está hoje, dia 11 de junho, não, dia 10 de junho, com uma ordem no Brasil de 38 mil pessoas que morreram. Isso é algo muito grave, né? É algo doloroso, dilacerante, né? Para todas aquelas pessoas que têm humanidade, né? Algumas negam, algumas não entram em contato, mas todas as pessoas que entram em contato, né, com essa situação, e não é só numérica, são pessoas, né? Elas têm uma identidade, uma história, uma família, então é dilacerante. Então, voltando para Clarice, eu queria falar que Essa Hora da Estrela é um livro que me ajudou a respirar novamente por eu ver a Macabeia. Macabeia é uma personagem, né, muito frágil e que ela vem do Nordeste para tentar a vida na cidade grande. A matéria, né, o assunto era, acho que, tão intenso que a escritora precisou criar um narrador homem, porque ela disse que se fosse mulher não ia conseguir contar aquela história. Olha que interessante, né? Então ela criou um narrador homem, talvez para se distanciar um pouco daquela história, senão ela não suportaria sequer escrever. Porque aí, né, Alexandra, tem uma dimensão, um rebatimento. Quando a gente está falando de leitura, a gente não pode deixar de falar de escrita também, né? Porque eu acho que é uma outra parte, uma outra dimensão importante dessa construção, dessa faculdade, né? Que é a leitura. Então, ela criou esse personagem homem para contar a história de Macabé, e Macabé era uma pessoa muito desajeitada. Ela ficava ouvindo a rádio relógio. Você sabia que a mosca dá tantas voltas num tempo X ou Y, né? Então, esse é o tipo de audição da Macabeia, porque, de certa forma, ela estava lendo o mundo, quando ela estava ouvindo o jornal. Ela também recortava personagens das revistas, aqueles homens bonitos, aqueles galãs, colava no quartinho dela, que era uma, digamos assim, cabeça de porco que ela morava, para ela sobreviver, e vai trabalhar numa firma. Mas mal sabia datilografar, só que ela tinha uma companheira. O nome da companheira, porque os nomes são muito interessantes nos romances da Clarice. O nome da companheira era Glória.
né? Ela era Macabeia e Glória era aquela que tinha atingido, era uma mulher loura, né? Que atendia o telefone. Alô! E ela ficava ouvindo aquele alô, ela não sabia falar alô daquela maneira. Então, ela via que para, talvez, sobreviver nesse Rio de Janeiro, em que ela veio tentar a vida, ela tinha que aprender a falar alô igual a Glória. Ela tinha que aprender a se virar feita a Glória, porque senão ela seria esmagada. Esmagada porque ninguém ia vê-la, ela ia continuar sofrendo. Tanto que sofria que ela pedia, foi um dia ao médico e pediu, eu estou sentindo uma dor. Aí, que dor é essa? Eu quero uma Novalgina. Mas era dor de quê? Era dor da alma, né? Então, ela não sabia dizer que dor ela estava sentindo, ela estava angustiada. Então, ela é uma personagem muito forte, muito importante, né? Do ponto de vista dos invisíveis, né? Dos excluídos da história, digamos assim, né? Que são os imigrantes, né? E muitos outros grupos sociais. Ela se enamora de um sujeito que era um metalúrgico e esse sujeito chama-se Olimpo. Olha isso, Olimpo, que está lá no alto, né, do inatingível. Tem uma cena que eu sempre choro nessa cena, sempre me emociona, que tem a ver com linguagem, né? Porque se a gente não tem acesso à linguagem cada vez mais diversificada, cada vez uma abstração cada vez maior, né, de conceituar o mundo, você emudece, né? Emudece. E ela chega na frente de uma loja sentada com ele, chovia, né? Porque eles não, enfim, não tinham dinheiro, não tinham grana para um cinema, uma coisa assim, então ficava sentado na rua, né? Era um acordo, sei lá. E ela pergunta: você gosta de prego? E ele: você tá louca? Você só pergunta coisas sem sentido. E ela então se rebaixa cada vez mais. Vamos terminar esse namoro, ele dizendo, Olimpo, já que você não consegue falar, só fala coisas que não têm sentido, é melhor a gente acabar esse namoro. Então ela fica cada vez mais subsumida naquela relação, não só na relação com o Olimpo, mas na sua relação com o mundo e na cidade grande, né? E aí tem uma série de outras situações e Macabeia vira uma estrelinha. Ela vira uma estrelinha porque ela é atropelada por um carrão, alguém que não a vê, e aí atropela. E parece que, enfim, Macabeia consegue ser estrela. Só consegue ser estrela no momento, digamos assim, de impossibilidade dela ser pessoa, dela usar a linguagem, dela ser reconhecida, dela ser vista. Então, Alexandra, eu fui para todas essas leituras assim, limite, né? De situações limite. Então, assisti também algumas séries, né? Filmes interessantes, que eu acho também uma forma de leitura, né? Eu assisti uma série muito interessante que era Nada Ortodoxa. Sim, sim. Não sei se você viu, né? Tem 4 episódios, né? Acho que são 4, né? 4 episódios, é bom porque rapidinho. Escrevi sobre ela. Eu vejo e escrevo, vejo e escrevo. Eu leio e tenho que escrever ao mesmo tempo. Eu escrevi. E aí eu achei impactante, né? Porque de um grupo judeu, né? Nova York, ela totalmente deslocada, ela querendo procurar o seu feminino, né? Sem poder naquela sociedade opressora. Então, foi um filme que também muito me marcou, um seriado que muito me marcou nesse período. Eu acho que a gente acaba lendo, né, Alexandra? Nós que trabalhamos com produção cultural, com bens simbólicos, a gente lê a palavra escrita, né? E a gente lê também pela tela, pelos filmes, né? Sim, você colocou uma questão que eu acho que é muito importante, né? Que o tema da quarentena e do isolamento, e a questão da classe, né? E dos invisíveis. E chamou muita atenção isso. Com o fechamento das escolas, das bibliotecas, desses espaços que algumas pessoas só têm como acessar a leitura por eles, né? As pessoas que estão numa situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade,
eu fico pensando, né? Antônio Castilho também falou disso na turma, como que a pandemia ela pode aprofundar essa desigualdade em relação ao acesso a esses bens simbólicos, né? Então, muito interessante você ter colocado isso. E aí as pessoas podem dizer, não, mas com as bibliotecas e tudo mais fechado, as pessoas podem ler na tela. Sim, eu fiz isso, você fez isso. Mas fico pensando nas pessoas que não têm um computador, que não têm um celular, que têm acesso à internet, estão sendo privadas do mundo da leitura e do acesso ao conhecimento. Então, isso é grave, né? Esse momento que a gente vive tem uma gravidade, eu acho que muito, né? Muito grande. Contundente, né? Contundente esse momento. Nossa, não sei que sua fala, né? Mostra um pouco também como que se isso se prolonga, né? Se essa pandemia se prolonga por mais tempo, como que a gente vai aprofundar ainda mais essas desigualdades, né? Porque a coisa pública, né? Ter acesso a uma escola, a uma biblioteca, é um direito, né? Principalmente dos mais vulneráveis socialmente. Como que quando a gente não pode oferecer isso, a gente vai voltar, né? Aquele abismo. Então, eu achei bem interessante isso na sua fala. Pois é, e esses equipamentos culturais, eles precisam ser democratizados. Democratizados. Inclusive fora da pandemia, né? Quando eles foram fechados, foi um absurdo. Aquela biblioteca Parque da Presidente Vargas, ela é emocionante quando você vai ali. Uma das primeiras vezes que eu frequentei, que eu levava muito a minha turma de Fundamento da Linguagem e Educação para lá, tem um espaço de braille, tem um espaço histórico, tem um espaço que você pode pegar um DVD e assistir. Então, a coisa mais que me emocionou na primeira vez que eu fui foi 2 moradores de rua abraçados assistindo um documentário. Aquilo, sabe, me deixou assim, pensando na importância desse equipamento cultural, né? E, inclusive, o rapaz que fazia mediação, ele dizia que era muito delicado, porque algumas pessoas que vinham do trabalho, né, executivos, professores, tinham medo dessas pessoas. E elas tinham acesso livre a esse espaço. E tem que parar com isso, os que vão tomar livro, que vão levar os livros, tem que ir habituando, né? Criando essas condições e formando essas pessoas também. Então, lindo, diga. É Não, eu lindo ficaria ele dizer. Sim, diga. Não, lindo ele dizer que eles tinham horário para ir para lá, com abraçadinhos, né? E assistir. Eu falei, será que estão dormindo? Não, estão assistindo o filme. E eu fiquei ali parado com aquelas lágrimas assim correndo, pensando na importância de se democratizar os bens culturais que são produzidos coletivamente, né? O patrimônio da humanidade, né? Não deveria ser patrimônio de alguns grupos culturais e alguns grupos sociais, que inclusive já têm acesso, como você mesma disse, né? Professores, alunos do ensino superior, muitos deles têm, mas essas pessoas que vivem na rua, desassistidas, né? Desamparadas, que possibilidades que elas têm de ter acesso à cultura, né? A esse patrimônio. Então, é algo que me preocupa muito. Sim, verdade. Essa é uma questão aí que, essa situação perdurar, a gente precisa também pensar. Eu estava falando, né, da coisa das leituras na pandemia. Antes da pandemia, em janeiro ainda, eu li esse livro aqui, não sei se você já leu também, O Pai da Menina Morta. Você chegou a ler? Ainda não. O Pai da Menina Morta é do Tiago Ferro e ele foi o vencedor de vários prêmios, inclusive do Jabuti, na categoria passou? Do mais recente, né, o Jabuti do 2019. E aí ele fala exatamente, né, a dor de um pai que perdeu a filha de 6, 7 anos pela H1N1. Lembra da H1N1? Sim. Aquela coisa, né? E aí essa menina, né, essa criança foi morta pela gripe, por essa gripe, e eu não tinha noção do que a gente ia passar, né? Esse livro eu li em janeiro, já estava circulando, né? O coronavírus já estava circulando, mas ainda não tinha chegado oficialmente aqui, né? E foi bastante forte, assim. Então, se você tiver aí, tá, né? Eu vou anotar. Na minha listinha tem vários livros para ler. Essa semana também eu estava assistindo uma live com
psicanalista, e ele falou do erotismo, do Jorge Bataille. E Hum, aí eu fiquei muito empolgada de ler esse livro, que eu ainda não li, e ele falava da questão de que do erotismo ele não trata como uma questão sexual, é o prazer que você vai atingir e nas diferentes situações. Aí me deu vontade de ler esse livro também, do Jorge Bataille, hum. e vou ler esse aí que você está dizendo, porque sempre acho que é importante os colegas que fazem mediação, que nos dão dicas, né? Porque quando a gente dá dica para uma pessoa, a gente está vendo alguma forma de identificação na pessoa daquilo que a gente está discutindo com ela, né? Então, não só nas nossas bancas, né, que a gente, lê isso, sugere. Eu acho que na vida cotidiana a gente precisa mesmo estar apontando, eu li isso de bacana, né? E às vezes a gente tem pouco tempo para isso, né, Alexandra? Trocar, né? Não, você falou uma coisa aí, eu queria, né, a gente vai encaminhar para o Uhum. final para não ficar muito grande, mas é uma entrada sua aí. Essa lista de coisas que a gente tem que ler. Né? Eu tenho aqui, inclusive, não é só uma lista, é uma pilha. Né? Aquela pilha que eu vou fazer, não, mas aqui, essa pilha aqui eu vou voltar em algum momento nessa pilha, e a pilha só cresce. Das coisas que a gente tem que ler. O que, que tem na sua pilha das coisas que você tem que ler no momento? Você quer Eu acho que eu tenho que reler. Ah, Também tem isso, né? Eu tenho que reler aquele livro. Bom, Manuel de Barros, eu releio sempre. Como é poesia, então você lê um pouquinho e não se perde. Paulo Leminski é outro autor com os haikais, né? Porque são curtos. É outro autor que escreve poesia e eu estou sempre voltando. Ele fica assim na minha cabeceira, vou ler um pouquinho de Manuel de Barros, para ler as invencionices, os neologismos. Outro autor que marcou muito a minha vida, talvez não num momento tão forte quanto um momento de pandemia, mas me marcou enquanto leitora, foi Grande Sertão Veredas. E acho que é um livro que eu queria voltar, porque ele é muito denso. Então, eu fiz disciplina, porque eu fiz letras na graduação, né, na UFRJ. E eu fiz uma disciplina eletiva só sobre Grande Sertão Veredas, para a gente ver a densidade do livro, né? Então, Riobaldo, as histórias dos jagunços, né? Vem histórias muito fortes, né? A, a questão existencial, ela é muito forte. E tem uma coisa que ele faz que eu acho primorosa, que é o trabalho com a linguagem. Ele fez uma pesquisa, o Guimarães Rosa, né? Junto às pessoas do interior, os roceiros, né? As pessoas com baixa escolaridade, para ele poder perceber, digamos assim, associações com a linguagem mais culta. E a partir desse estudo minucioso que ele faz, grava, né? E ele vai criando neologismo. Então, aquilo me leva para uma abstração, né? Para um campo em que me é muito caro, que eu acho que é aquilo, um direito que a gente tem, quando lê literatura, de sair um pouquinho do real, sair do real para voltar para ele de forma diferenciada, capaz de fazer mudança nesse real. Então, eu acredito dessa forma, usar a imaginação criadora. Eu acho que a literatura, não só a literatura, né, Alexandre, mas o cinema, a arquitetura, a pintura, várias formas de manifestação artística são capazes de nos fazer pensar num outro ritmo, mais vagaroso, né? Nos dá a capacidade de sonhar, de se identificar e ser outra pessoa. Quando você está se identificando com aquele personagem, você botou em suspensão a Alexandra que você é. E você é capaz, então, de imaginar uma outra vida. Então, eu acho que a literatura tem tudo isso de potencial. Então, respondendo a você novamente, para não fugir do assunto, né? Grande Sertão Veredas, eu leria novamente, né? Gostaria de ler. Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, eu acho que é uma leitura fundamental. Eu me sinto uma pessoa, muitas vezes, em busca desse tempo perdido. Né? Eu tenho muita saudade do meu passado, principalmente do meu pai, digamos assim, né? Porque ele viveu muito pouco tempo, 36 aninhos, né? Ele é muito novinho para ter ido embora, mas foi uma doença avassaladora, né? E eu me vejo muitas vezes, digamos assim,
em busca desse passado, em busca assim, de um reencontro com ele, mesmo que seja para relê-lo, né? Reinterpretá-lo, né? Não vai ser a mesma coisa eu entrar em contato com esse passado, mas eu me sinto uma prussiana, digamos assim. Então, Em Busca do Tempo Perdido, deixa eu ver quem mais. Voltar a alguns romances do Graciliano Ramos, por exemplo, Angústia, é um livro que eu acho assim fundamental, que é um funcionário público, né? Não sei se você já leu, mas é a história de um funcionário público que se vê desesperado, ele acha que todos estão contra ele. A burocracia, né? A pessoa que ele ama, ele começa a ter uma pessoa que era melhor, mais bem sucedido na vida, e ela se apaixona pela essa pessoa mais bem sucedida, então ele se sente um derrotado na vida. E assim, o que eu acho mais primoroso são os fluxos de consciência. Então você se depara com aquele narrador, né? Narrador personagem, no caso, sonhando, brigando com ele próprio, e você se reconhece muitas vezes, né? Em situações, digamos assim, limites, novamente. Outro que eu gosto muito é São Bernardo, né? Que é a história de um fazendeiro que não tinha nada na vida, ele vendia cocada com uma na rua, etc e tal, era pedinte, e aí consegue erguer um império, que é uma fazenda. E daí o Graciliano tenta construir um personagem sem alma, sem piedade dos outros, porque ele foi ferido na vida, então ele tinha um ressentimento. Então aquele sentimento de ressentimento faz ele na vida esconder todos os sentimentos, não deixar os sentimentos mais nobres, mais generosos aparecerem. E aí ele casa com a Madalena, que era uma professora com viés socialista, com ideias socialistas, que tinha pena dos trabalhadores. E aí não dá certo, né? Madalena não não suporta mais viver junto com aquele sujeito, por conta de, enfim, ideias que são absolutamente divergentes, né? Tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista emotivo. Então, assim, eu sempre tenho bom, primeiro que ele escreve bem, econômico, né? Acho que a gente aprende a escrever com os bons autores. Você falou até da Lilian Schwartz, né? Não é literatura, mas eu acho que é uma escritora, é uma antropóloga, né? Acho que historiadora também, acho que ela tem as duas formações, mas ela escreve bem demais. Eu fico pensando naquele livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que é um livro maravilhoso, falando dos livros vindo de Portugal, né? A partir do terremoto até ele se conformar na Biblioteca Nacional e a importância que essas bibliotecas têm para o poder. E a Lilian escreve, claro, com sua equipe, etc. e tal, né? De historiadores, porque tem detalhes, tem muitos documentos, mas eu acho que ela escreve de uma maneira que parece estar conversando com o leitor. E qual é a primeira coisa que você pensa em fazer quando tudo isso acabar, assim? Principalmente como leitora. Ai, Alexandra, é tão difícil, né? Primeira coisa como leitora, talvez ir uma boa livraria, tomar o meu chazinho da tarde, pedir uma torrada Petrópolis, que eu adoro, e ficar ali, pegar um livro emprestado, um que eu vá comprar, e ficar ali lendo, lendo, lembrando do tempo que a gente podia fazer isso, né? Tomar um chazinho para aquecer a alma, ler um pouquinho, encontrar as pessoas fisicamente, né? E lembrar que a gente pode tornar esse mundo melhor. Ele deve ser tornado melhor, porque há muita desigualdade, muita injustiça, e a gente não suporta mais viver tanta injustiça, em todos os níveis.